Estamos ao vivo. Bom dia, bom dia. Bom dia. Olá, pessoal. Fala, pessoal, tudo bom? E aí? E aí, vamos lá. Bom, estamos ao vivo aí, vou apresentar para a galera aí nosso webinar. Mas, bom, obrigado para quem está nos assistindo aí. Esse aqui é mais um webinar do SaaS BR Club. Para a galera que não acompanhou ainda, a gente faz quinzenalmente esse webinar, ou quase isso, né? Às vezes a agenda da galera é um pouco complicada, fica um pouco mais espaçado, mas todos os membros aí da comunidade hoje recebem notificação. Hoje estamos com o Felipe Carvalho aí. Hoje ele é CRO e co-founder aí da Camu. Tem uma história super legal no mercado de tecnologia, passou aí mais de 10 anos na Pipefy, mentor da Endeavor. Felipe, brigadão aí por topar bater esse papo com a gente. Se apresenta aí um pouco para a galera te conhecer. E para mim também, né? Eu te conheci até então. Boa, valeu, galera, valeu pelo convite. Super prazer estar aqui trocando figurinha, compartilhando experiências. Cara, então, sou Felipe, 40 anos, tenho 2 filhos pequenos aqui. Cara, sou um cara que gosta de tecnologia, gosta de esporte, gosta de estar fora da zona de conforto. E tive algumas jornadas legais aí nesses últimos 10 anos, cara, fazendo parte do founding team lá da Pipefy, escalando aquela operação toda. Tinha prometido para mim que nunca mais ia começar nada do zero. E aí, cara, não aguentei a tentação e estamos empreendendo mais uma jornada legal aí do começo. Corajoso Felipe, Matheus, corajoso. 2 filhos pequenos, já fez uma empresa, saiu da empresa, tá fazendo outra, cara. O cara é corajoso, entendeu? Já montou uma máquina de vendas lá na Pipefy e agora resolveu montar uma outra máquina de vendas do zero de novo. Corajoso pra caramba. Gosta de achar problema para resolver. Pelo jeito que ele falou ali, a jornada com certeza não foi fácil, né? Nunca é, né, cara? Pegando esse gancho aí da Pipefy, né, deu para ver que a maior parte da tua carreira ali foi lá, né? Conta um pouquinho como é que foi, né? Como é que a Pipefy apareceu na tua vida, quais foram esses principais desafios que você viveu lá. Acho que é bem legal resumir um pouco essa história aí para a galera saber e depois a gente vai dando uma aprofundada. Bora, vamos lá. Cara, a história de como a Pipefy surgiu na minha vida começou um pouco antes da própria Pipefy, porque, cara, durante a faculdade eu fui colega de faculdade do Alessio, que é o fundador da Pipefy, que a gente trabalhou junto na empresa Júnior. Depois da empresa Júnior, antes da Pipefy, eu tive uma jornada legal, cara, que eu montei, estruturei, cresci uma operação de captação de recursos, nada a ver com tecnologia, no maior hospital pediátrico do Brasil, e foi um projeto, cara, de 8 anos que acabou dando super certo. A gente montou uma operação muito legal, virou uma operação referência de captação de recursos no Brasil, usando alguns incentivos fiscais. E o Alessio, que era meu amigo, cara, viu a máquina que a gente montou lá, cara, a gente trazia uma galera jovem, uma puta cultura legal, e sempre viu, cara, bacana esse negócio e tal, a gente sempre manteve contato. Depois eu passei um tempo fora, fui estudar fora, fiz o MBA tempo na França, tempo em Singapura. Quando eu estava fechando esse programa lá, o Alessio me procurou e falou, cara, estou começando esse negócio chamado Pipefy, workflow, SaaS, nuvem, né? Até brinquei com ele no começo, falei, cara, acho que você ligou pro Felipe errado aí, cara, não entendo nada desse negócio, né, cara, vinha de um mundo totalmente diferente. E ele falou, não, cara, eu preciso de gente que me ajude a construir essa cultura, acho que você, cara, é esperto para descobrir e tal, e achar os caminhos. E aí eu falei, vamos nessa. A Pipefy estava para ser aceita numa aceleração no Vale do Silício, bem early stage, pre-revenue, cara, não tinha nenhum cliente pago naquela época, era um time de 4 pessoas, e ele me convidou para entrar como o primeiro cara da máquina de vendas, né? Daí pulei nesse barco, cara, nesse momento bem inicial, e acabei ficando lá por 10 anos, né? Então, cara, dessa jornada de fazer as primeiras vendas, conquistar os primeiros clientes, depois escalar essa operação de receita, que eu olhava para vendas, sucesso do cliente, a parte de implementação, professional services, a primeira máquina de canais que a gente fez lá, e tudo mais. Então, foi uma jornada, divertida pra caramba, de ver isso lá do começo, só eu, e escalar a área de receita, depois passou a ter umas 200 e poucas pessoas no final dessa jornada. Foi divertido pra caramba, desafiador. Ô Matt, eu tenho histórias boas do Felipe, né? Que ele já contou em roda de cerveja, assim. Cara, seria legal se ele pudesse compartilhar algumas histórias do comecinho lá atrás, Felipão, porque acho que a Pipefy, como uma empresa global hoje em dia, tem uma história bacana, né? Que ela sai do Brasil, ela é estruturada toda lá fora, no Y Combinator, né? Onde toda startup quer estar.
E vocês meio que se juntaram e foram viver lá essa história juntos, lá, principalmente no comecinho. Conta um pouquinho esse comecinho de história aí, que é legal pra caramba, tem umas histórias boas ali. Cara, foi bem legal, cara. Esse começo de jornada, a gente passou por fazer aceleração lá, né, na 500, aí o cara foi o time todo para São Francisco, né, e mudou para, literalmente, morar na mesma casa lá no começo. E aí, cara, foi engraçado, porque essa história foi bem engraçada. A gente entrou na aceleração meio como um patinho feio, assim, né? Primeiro que a gente acha que a gente só passou porque alguém desistiu, que chamaram a gente meio em cima da hora, assim, a gente até hoje acha que, cara, alguém desistiu, sobrou uma vaga pra gente e a gente acabou aceito. E aí, logo no começo do primeiro dia lá, que tinha uma apresentação, cara, com todas as startups do BET, eram 35, acho 36 startups. Cara, o Alessio não tinha chego ainda, porque tinha uma viagem, eu também estava para chegar, que eu tinha feito uma cirurgia, estava só parte do time, e lembro que estava na época o nosso líder de tecnologia lá, cara, foda tecnicamente, mas não era o melhor cara para falar do business e explicar, e no primeiro dia de apresentação, cara, se embananou um pouco, o cara tirou a gente do palco, então a gente foi engraçado, porque a gente começou essa jornada na 500 meio tipo, todo mundo já está olhando para a gente pensando, cara, quem são esses brasileiros aqui, cara, que não sabem nem estão fazendo direito. E aí, cara, a gente sentou e falou, caraca, começamos com o pé esquerdo aqui, né? Falou, pô, mas, cara, nosso cartão de visita vai ser a nossa execução, cara, né? A gente talvez não tenha o pedigree dos caras aí, ex-Google, ex-Stanford e tal, mas, pô, vai arregaçar as mangas e vai arregaçar. E aí, cara, sentamos a bunda lá, morando todo mundo junto, puta, entramos no modo execução ali, cara, era a primeira galera a chegar, a última galera a sair, morava junto, falava junto do business o tempo todo. E depois dos 5 meses da aceleração, lá, cara, no fim a gente foi a startup que mais cresceu no processo, e foi uma jornada animal, cara. E foi o comecinho, começou a gerar tração, aí captamos grana depois disso, e aí, porra, aí as coisas foram se conectando. Animal. A forma como a Pipefy surgiu é muito diferente de como a maioria das empresas brasileiras surge, né? Porque vocês foram realmente viver lá no Vale do Silício, a iCombinator. E você falou um pouquinho ali, né, sobre essa questão. Matt. Eu confundi, eu falei o iCombinator, foi o 500 Startups que eles foram acelerados. É isso. Ah, boa. Não, mas legal. Mas pegando esse gancho que você falou do pedigree, né, de, pô, todo mundo era ex-Google, né, enfim, outras empresas grandes ali, Microsoft e tudo mais. Qual foi os principais pontos, assim, que você sentiu de desafio mesmo, né? Porque óbvio que a galera fala, pô, o que são esses brasileiros aqui? Cultura diferente. Quais são os pontos principais ali que vocês sentiram de dificuldade, que vocês tiveram que contornar? Eu acho que isso é bem curioso, porque você vê bastante startup surgindo hoje que a galera quer ser global logo no primeiro dia, já faz oferta em dólar. Então, acho que é um ponto legal de ouvir isso, né? Boa, cara. Eu acho que tem algumas coisas que foram desafios. Assim, acho que primeiro tem o desafio natural de qualquer negócio nesse estágio inicial, que é, cara, pô, você não tem cliente, cara. Você está tentando conseguir os primeiros caras para acreditar em você. O produto está sendo desenvolvido. Cara, você não tem nem clareza direito, né? O Pipefy sempre tem um pouco desse desafio. O Pipefy é um produto muito horizontal, né? É workflow. O workflow pode atender qualquer time, qualquer área, qualquer indústria, empresa grande, pequena. E, cara, essa falta de clareza no começo de quem é esse cara ideal, quem é o cara que a gente entrega uma experiência que, porra, é 10 vezes melhor do que os outros. Cara, tentar entender, porra, para onde a gente vai, com quem a gente vai, onde é que a gente é melhor, cara, é um desafio, né? Então, essa falta de clareza, essa neblina de onde é que a gente ganha, por quê, o que esse cara vai comprar, por que isso aqui é melhor, como é que eu resolvo a vida desse cara. Então, entender tudo isso é sempre um desafio. E eu acho que, cara, tem um outro lado intangível dessa história, que também foi massa de estar lá, com essa galera que às vezes tinha mais pedigree e tudo mais, que, cara, a galera tem um senso, às vezes, de empoderamento, no sentido de, porra, beleza, cara, eu sou uma empresa americana aqui, por que eu não iria para o mercado global? E tem um tema de mindset que eu simplesmente quero acreditar que ele pode, né? E, às vezes, a gente no Brasil tem um pouco disso de também, né, de, não, cara, pô, mas será que vou conseguir para o mercado global? E essa turma, às vezes, nem começa com esse bloqueio na cabeça, que é, por que eu não poderia ir para o mercado global, né? E sempre teve um mérito foda do Alessio de ter essa visão, começar a falar, cara, quer saber? Se for fazer, vamos fazer global e vamos para cima. E também quando você está lá, você vai vendo, cara, se você quebra um pouco desse mindset, porra, no fim todo mundo executa igual, cara, é todo mundo igual, e no fim é quem anda mais rápido, quem aprende mais rápido, quem está mais com a cabeça aberta e mais humildade para aprender, no fim é isso que faz a diferença. Então acho que teve esses desafios normais, teve esse desafio também de abrir um pouco a cabeça, quebrar esse mindset de, mas cara, será que a gente vai conseguir, cara? Bora botar o pé e fazer acontecer.
Acho que um A ponto parte de legal. execução é um ponto importante, né? A parte de execução ali, botar a bunda na cadeira, baixar a cabeça e falar assim, não, beleza, cara, planejamos, sentamos, agora vai, pum, executa. Aí volta, planeja, ajeita, bota a bunda na cadeira. É um negócio que a gente sempre falou muito lá na Nel, na época lá atrás, né, Matt? Quando a gente tava na operação da Nel lá, cara, agora deixa eu planejar, amigo. Bunda na cadeira e execução. Aí, fazer o negócio acontecer, né? E eu acho que peguei um pouquinho da parte da Pipefy da história, foi breve, um aninho ali, e deu pra perceber bastante isso, né? A capacidade de execução da turma ali é do caramba. Animal. E um ponto que eu acho curioso, né? Por exemplo, a minha primeira empresa que eu fundei, né, aqui no Brasil, já tinham vários concorrentes lá fora, mas aqui o mercado estava pouco educado, não tinha nenhum concorrente. Falei, puta oportunidade, né? Você começar a empreender no Brasil, onde você que vai educar o mercado. No caso de vocês, né? Vocês caíram no mercado mais maduro que existe, mercado super educado, galera já voando, cabeça lá na frente, tecnologia mil, talvez já tivessem outros concorrentes. Como é que você sentiu estar nesse ecossistema? Porque é legal você estar no lugar que a régua é muito alta, mas ao mesmo tempo as coisas ficam muito mais difíceis, né? Enquanto aqui no Brasil você talvez estivesse nadando de braçada. Como é que você se sentiu em relação a isso? Assim, vocês verem que a questão de a régua estar mais alta fez vocês se puxarem muito mais e isso fez com que a Pipefy se alavancasse para chegar onde ela chegou? Como é que você vê esse ponto? Pra caramba, cara. E aí acho que tem um mérito foda do Alessio nessa história toda, e tem uma história legal que ele já contou em alguns lugares, vou contar de forma mega resumida, que, cara, antes de ter a inspiração do Pipefy, ele tinha que fazer uma mentoria em Israel, e, cara, Israel tem um puto histórico foda de empresa de tecnologia global, né, cara, apesar de ser um país pequeno, uma região complexa e todos os conflitos, ele perguntou para o empreendedor, como é que Israel tem tanto case foda, né, de tecnologia global, dado esse contexto todo. E o cara falou para ele, exatamente por isso. Porque a gente tem que pensar global do dia zero, senão a gente não consegue construir um negócio relevante, porque o mercado aqui é muito pequeno. Então, se expor a esse desafio global do zero, cara, faz a gente competir com gente global, faz a gente pensar em ter um time global, faz a gente, de fato, você tá essa régua mais alta e, se a gente consegue ter sucesso aqui, o resto acaba vindo muito mais fácil. Então, acho que essa visão de puxar essa régua, de ter essa barra alta e tal, cara, óbvio, tomamos muito mais porrada no caminho, o caminho provavelmente foi muito mais difícil, mas é aquela coisa, também aprendemos mais rápido, tivemos que se puxar mais, foi doído, mas o saldo foi bom. Animal. E, cara, uma pergunta que muito founder faz aqui na comunidade, né? Aqui a gente tem, desde founder que já fez exit até founder que tá, no começo da empresa. E uma coisa que todo mundo pergunta, né? Cara, será que eu deveria ter uma visão de 5 anos, uma visão de 10 anos, ou eu deveria estar pensando daqui 1 mês ou daqui 3 meses, né? É uma pergunta que muita gente faz. Pegando a história da Pipefy, você que viveu um ciclo de 10 anos, vocês lá no início já imaginavam chegar onde vocês chegaram? Você mudou completamente o business, pivotou? Como é que foi essa história, né? Porque eu acho que teve a questão do Alessio ser muito visionário, né? De querer fazer o business lá fora, mas não sei se tudo isso que vocês construíram, vocês planejaram desde o dia 1, né? Então, seria legal ouvir um pouquinho desse planejamento estratégico, se teve um planejamento estratégico, se foi algo que foi acontecendo, e depois de um certo nível de empresa, vocês começaram a olhar de forma mais a longo prazo, né? Boa, cara, eu acho que o que teve desde o começo que não mudou muito era essa visão, ambiciosa de fazer um negócio global, de fazer um negócio relevante que gerasse impacto, né? E fazer algo grande, assim, acho que isso sempre foi muito forte, assim, desde o começo isso estava lá. A forma e os caminhos mudaram muito, cara. Então, assim, até as teses iniciais que a gente tinha de quem que era esse cliente ideal, é o cara pequeno, porque o cara grande já tem soluções de workflow pra caramba, esse cara não vai precisar da gente, o que o cara vai querer? E de repente você vai crescendo e começa a perceber, na verdade, esse cara é o cara que mais precisa da gente, e vai aprendendo por quê, e por que eles valorizam. Então, a forma de ir para o mercado, de como se organizar e atacar o mercado, realmente, assim, é horizontal, é verticalizado, quem é esse cliente ideal? Cara, isso a gente iterou várias vezes, né? Muito, assim. Então, e constantemente estava revisitando e iterando em cima disso. Então, é como se tivesse, assim, um North Star claro de, legal, a gente quer construir algo relevante, global, né? Como workflow, depois forte como inteligência artificial e workflow, mas a forma, o para quem, o como, a proposta de valor, cara, isso mudou demais. A gente estava, parece que esse tempo todo tentando
tatear e descobrir isso. E acho que o Pipefy, por ser esse produto muito horizontal, acho que a gente demorou muito tempo para entender bem isso, né? Talvez empresas que começam muito nichadas, com uma persona, um caso de uso tal, cara, é muito mais claro no começo e para a gente não foi. Cara, você pegou um gancho bem bacana em relação a essa parte do vertical versus horizontal, né? Porque que eu tenho visto assim, né? Hoje em dia se fala muito em criar produtos nichados, né? Por quê? Porque hoje já tem produto horizontal pra caramba, né? Se parar para pensar, pô, quando vocês surgiram há 10 anos atrás, era um universo que era mais simples de você embarcar uma solução horizontal para ir desenvolvendo casos de uso. Hoje já existem soluções nichadas que pegam tudo, né? Então, por exemplo, se você olhar o mercado de CRM, 10 anos atrás, porra, era o CRM que atendia tudo. Hoje em dia já tem CRM para contabilidade, CRM para varejo, CRM. Então, o mercado, de certa forma, ele foi pegando os gaps, né, que existiam, soluções horizontais que não conseguiam olhar para casos de uso de forma profunda e foram aproveitando essas oportunidades para nichar os seus negócios, né? Eu sei, obviamente, que ali na Pipefy vocês no início, né, foram muito nesse modelo horizontal, mas depois de um tempo vocês começaram a sentir que essas soluções, de certa forma, verticalizadas começaram a tomar o lugar de vocês de alguma forma, ou vocês acham que essa capilaridade, esse poder de ter vários casos de uso, ajudava vocês a ir explorando novos mercados e conseguir gerando linhas de receita que talvez quem tivesse muito focado não explorasse, né? Resumidamente, acho que o que eu quero entender é, se você acha que hoje em dia, com a tua visão, né, o empreendedor ele deveria estar surgindo olhando para uma visão mais verticalizada, ou ele deveria surgir mais horizontal e depois se verticalizar? Eu acho que seria muito legal pegar essa bagagem. Boa. Cara, eu acho que assim, você ter uma plataforma horizontal que consegue atender inúmeros casos de uso e ser extremamente flexível como o Pipefy é super poderoso, né? Então, acho que é poderoso como produto, cara, a capacidade da gente crescer, expandir, cobrir a última milha de um monte de exceção que ninguém conseguia cobrir, putz, é animal. O contraponto disso é o desafio de go-to-market, né? Então, cara, de nada adianta você ter algo que é horizontal pra caramba se você não consegue articular para ninguém como é que você faz a vida daquela pessoa melhor, né? E o grande desafio no Pipefy foi exatamente a hora que a gente teve que fazer uma transição de uma máquina de inbound para uma máquina de outbound, porque quando a gente tinha uma máquina de inbound, a gente tinha um topo de funil massa, vinha muita gente até nós, o cara batia na porta e ele descrevia a dor que ele tinha. E eu, com uma solução canivete suíço flexível, porra, deixa eu te mostrar como é que eu resolvo o teu problema. A gente convertia pra caramba animal. Quando essa máquina de inbound a gente começou a ter dificuldade de escalar de forma eficiente, não era só botar mais grana e trazer mais leads, falou, não, temos que ir proativo, eu tenho que fazer o outbound. Cara, a gente deu com a cara em cheio na parede, porque a gente não conseguia falar nada que interessasse de forma verticalizada. A gente fala, a gente é flexível, customizável e tal. Cara, ninguém tá nem aí para uma merda flexível, customizada. O cara lá que quer saber do fluxo de onboarding, quer saber como é que eu resolvo o processo de onboarding. Ele quer, o cara que tem um processo de contas a pagar quer saber como é que eu vou resolver o processo dele especificamente. Então, a nossa capacidade de ir para o mercado falando de dores específicas para personas específicas, no começo era zero, né? A gente falava de forma generalista, a gente não conseguia conectar com ninguém. E aí, puta, legal, cara, a gente foi começando a entender, opa, cara, eu tenho que, apesar de eu ser uma plataforma horizontal e isso é poderoso, cara, eu tenho que verticalizar meu go-to-market, né, cara, e eu tenho que falar de dores específicas, de casos específicos, para pessoas específicas, senão eu nunca vou conseguir proativamente bater na porta de alguém e convencer que eu minimamente entendo o problema do cara. Então, teve esses desafios. Cara, no começo, começar nichado e com foco, cara, sempre muito melhor. Mesmo que você tenha uma plataforma e você tenha uma visão macro-horizontal, cara, acho que você tem que optar por casos de uso onde você consiga vencer e consiga gerar tração. E talvez, oportunisticamente, você tem coisas vindo e aproveitando a plataforma, expansão. Mas para você ir proativo, cara, você precisa dominar uma dor, uma persona, uma proposta de valor, senão é muito difícil. Foi onde a gente bateu cabeça por muito tempo ali para entender isso. Ô, Felipão, acho que até fazendo uma transição aqui, perguntando, Matt, é um pouquinho do que vocês estão planejando fazer com a Camu, assim, de começar um pouco mais nichado, mais específico, com a persona certa, com a dor certa, com o problema certo e depois explorar outras áreas. Fala um pouquinho, acho que dessa transição para a segunda empreitada aí. Cara, também, né? Cara, eu acho que quando há um pouquinho, acho que é exatamente isso. Assim, eu até estava dando um toque outro dia que estava falando, porra, legal, como founder-led sales, né, cara, como começar do zero. E aí eu estava bem indo numa linha de, porra, com tudo que eu aprendi, o que eu vou fazer diferente agora, né, cara? E como que eu estou abordando esse negócio? E teve uma provocação que foi foda de um mentor nosso
na Pipefy, que, cara, ajudou a gente a começar a virar essa chave de verticalização, que ele falava assim, cara, quem que seria louco de não usar o Pipefy, né? E, cara, aquela provocação assim, parece meio radical no começo, você fala, cara, o cara que seria louco de não usar. Falou assim, cara, porque se você não tiver esse nível de clareza de quem é esse cara e por que que ele seria louco e quem e por que e contra o que e em que ambiente você domina e você tem uma proposta de valor tão poderosa que você consegue articular nesse nível, cara, é muito, muito difícil ir para o mercado de forma proativa, ainda mais no mundo de hoje, cara, o cara recebe bombardeio de tudo que é lado, de um monte de gente atrás dele. E aí isso ajudou a gente a pensar, puta, beleza, realmente, a gente consegue articular? Não, a gente até consegue vender, mas você consegue articular para quem? Aí começar a ir atrás dessa clareza foi super importante. E aí quando eu faço esse shift para esse desafio da Camu, né, e aí, contexto mega rápido, a gente está olhando para a jornada da área fiscal, cara, puta, Brasil você tem lá grandes e médias empresas, 98% das empresas digitam documentos fiscais de forma manual ainda, né, cara? Caramba. Cara, muita coisa, e aí você tem, puta, com inteligência artificial, cara, um prato cheio para melhorar essa jornada, né? E a gente pegou um caso de uso mega específico, né? Que é a entrada desses documentos fiscais, para você capturar, validar os documentos contra tributos, contra pedido de compra, fazer o match com o pedido de compra e fazer a entrada disso para dentro do RP. Bem pequeno o caso de uso inicial que a gente está atacando, e a gente pegou uma persona mega específica, que é o perfil de clientes que está em um RP bem específico, para começar. Então, cara, a gente pegou o nicho do nicho ali, é um caso de uso e um ERP. Mas isso permitiu a gente fazer o quê? Exatamente ter clareza em articular nesse começo de jornada. Cara, eu sei que para esses caras, contra essas alternativas, puta, eu consigo articular, mesmo no estágio inicial que eu tô, por que eu sou uma alternativa melhor? Por que ele seria maluco de não ir comigo? Então, a grande diferença foi, cara, a gente estressar essa clareza desde o início. Cara, aonde que eu tenho uma proposta de valor única, por que eu sou uma alternativa melhor, e não, puta, tentar vender, cara, puta, não, na força bruta você até vende, mas, cara, é difícil escalar, né, se você não tem essa clareza. Então, quando eu penso a jornada do Pipefy para essa jornada agora, cara, eu acho que foi muito isso, assim, não, cara, a gente vai ultra nichar, e isso envolve dizer não para coisa pra caramba, envolve dizer não para deal que às vezes aparece e é tentador, e você fala, não, cara, puta, mas se fechar esse... Não, cara, a gente só vai atacar isso aqui, mas nessa jornada e para esse cara, puta, eu vou desenvolver algo que é muito melhor. Então, isso está sendo uma mudança grande de como a gente abordou lá. Bem legal. Isso até lembra um pouco a nossa jornada de Neoway, né, Rafa? Porque lá começou sendo uma visão mais horizontal e depois, em algum momento, a gente teve que verticalizar para conseguir chegar no caso de uso final dos mercados de maneira especializada, né? Então, só que você vê que hoje o movimento do mercado mudou, todo mundo está nascendo nichado para depois ir explorando novos casos de uso. Acho que isso é super legal porque o produto fica mais fácil de se desenvolver, porque quando você olha só para um problema, para um nicho, cara, você não precisa fazer um Frankenstein que atende todos os cenários. Você consegue, né, entender só o que é principal para aquele cliente e fazer um negócio mais direcionado. Pô, daqui a pouco você conseguiu tracionar nisso, aí você vai explorando outros casos de uso ou até outros problemas dentro daquela própria persona, né? Então, acho que esse ponto é super legal e a gente vê que o mercado ele mudou radicalmente nesse sentido, né? Quem está tentando nascer horizontal hoje está tendo muito mais problema porque demora muito para conseguir sair com uma visão de produto e na hora de fazer go-to-market tem um desafio que não conecta, né? Ninguém compra tecnologia, na verdade. As pessoas compram resolução de problema, né? E, cara, é muito fácil você cair no fazer um monte de coisa meia boca, né? Se você tentar fazer no início, cara, que você tem recurso escasso, pô, se tentar fazer várias coisas ao mesmo tempo, você não vai... Cara, até no Pipefy, que, porra, tinha 500 funcionários, depois fazer várias coisas ao mesmo tempo era um desafio gigante, cara. Foco era fundamental. E você pensa no início que você tem, cara, time pequeno, enxuto, recurso enxuto escasso para desenvolver produto. Cara, se você não focar uma jornada, mas, pô, entregar o que é muito superior, né, você, puta, cai naquele limbo de, faço essas 2, 3 coisas mais ou menos bem. Puta, cara, aí é muito difícil. Ô, Felipão, essa é uma das coisas que eu mais falo no dia a dia de Sales Buddy aqui, cara. Como eu falo isso? Eu falo assim, pessoal, cuidado com o Sazão, não vamos Sazão que vai entregar, prometer 350 funcionalidades, quando na verdade faz 1, 2 coisas bem e a gente vai querer cobrar o preço, o prêmio, e o cara vai utilizar só 10% da solução. Cara, a gente fala bastante sobre isso internamente, né? A gente fala, pô, cara, vamos lá, cara, foco, o que a gente vai fazer muito bem, tá? Não tem problema, cara, cobra mais barato por fazer, mas faz muito bem isso aqui, tá cobrando mais barato e resolve o problema direto, assim, não fica
criando um monte de funcionalidade só porque você acha que na tua cabeça está gerando valor para o cliente, na tua cabeça, né? E não de fato para o cliente, de fato. É isso. Legal. Eu costumo dizer que hoje, cara, a importância é 70% do go-to-market e 30% do produto, né? Você tem que saber se comunicar muito bem com o teu ICP, você tem que conhecer ele muito bem, saber muito bem as dores. Cara, o produto ele só vem para conseguir, de fato, resolver essa dor que você está vendendo, que você resolve, né? Antes a galera tinha uma visão muito orientada só ao produto, esquecia do go-to-market, e aí muito tempo para desenvolver, não conseguia testar as coisas. Quando eu ia testar, já tinha desenvolvido 1, 2 anos, às vezes, já conheci startup que o cara ficou 1, 2 anos desenvolvendo, para depois falar com o cliente e descobre que tudo que fez, cara, não precisava ter feito nem 1/10, né? E até pegando esse gancho que a gente está falando de go-to-market, eu queria te perguntar, Felipe, como é que você está vendo essa transformação, né? Os próximos 5 anos de quem está empreendendo, das empresas, para onde esse caminho vai com AI, né? A gente falou para caramba aqui de foco, falou de horizontal versus vertical, falou de founder-led growth. Queria entender de forma empacotada, né? Para onde você vê que o mercado está indo daqui a 5 anos e onde todo fundador deveria estar, no mínimo, se preocupando um pouco ali para colocar na estratégia. Boa. Cara, eu acho que tem algumas coisas que vêm na minha cabeça, assim. Acho que o primeiro de todos se você pensa não só negócios de receita recorrente, mas assim, principalmente, mas não só, mas essa lógica se aplica para todo mundo. Cara, o valor do negócio genuinamente está no lifetime value dessa base de clientes que você está construindo, né, cara? Então, a receita exponencial e o crescimento exponencial vem da tua capacidade de trazer clientes que ficam, que crescem junto com você, né, cara? Esse é o perfil dos negócios que genuinamente crescem de forma mega acelerada e de forma mega eficiente, né? Se você pode até converter muito, mas se você tem pouca retenção, se você não consegue crescer essa base, cara, você está sempre enxugando gelo, cara, é muito difícil. Você gasta muito dinheiro para adquirir, você perde muito dinheiro depois. Por que eu estou falando isso? Se a grana vem, cara, no médio, no longo prazo, e o valor do business de fato tá aqui, não na tua capacidade necessariamente de vender, né? Isso significa que a tua capacidade de gerar, comunicar e o cliente perceber impacto de negócio para ele passa a ser cada vez mais crítica, né? E por que isso? Pensa no passado, como isso se inverteu para hoje. No passado, o cara fazia uma contratação 2, 3 anos de software lá, cara, um negócio on-premise, assinava um contrato e ia implementar e ia ver se ia funcionar. O cara casou com aquele negócio. A gente está indo para um mundo que é o completo oposto, que é, cara, o cara tem contrato por mês, o cara paga... Antes pagava por usuário, agora o cara começa a mudar para pagar, às vezes, por volume, e tem gente migrando para o modelo de remuneração que é em cima de impacto, né? Você vê com o IA, é mais ou menos isso. O cara, porra, achei o modelo de Intercom, acho que estava com uma abordagem dessa, que é, cara, beleza, é por tickets solucionados que você vai começar a monetizar. Então, o que isso implica? Isso implica que, cara, cada vez mais o risco está saindo de quem estava comprando, né? E o risco está indo para quem está vendendo. Né? E se você não estiver sendo capaz de gerar impacto para esse cara de forma recorrente, fazer ele perceber o impacto, cara, é aqui que está boa parte do negócio. Então, o que isso implica para você pensar uma jornada de receita de ponta a ponta? É você pensar como construir uma jornada de impacto de negócio para esse cara do começo ao fim. Cara, na venda, você conseguir articular de forma muito clara, esse é o impacto de negócio que a gente vai gerar. A gente falava pra caramba no Pipefy, eu tô aplicando muito aqui, que a gente fala do delta, né? O delta, diferença do cenário atual para o cenário futuro. Se eu não conseguir explicar bem o delta do cenário atual para o cenário futuro, né? A gente fala no delta, no deal, né, cara? Não tem deal, não tem... Pô, se eu não conseguir articular por que o cenário futuro é melhor do ponto de vista de impacto do negócio, é que não faz sentido. E aí, essa jornada de vender impacto, se antes era, porra, vendi, assinei 3 anos de contrato, beleza, vou vender o próximo... Cara, hoje ela beleza, como é que eu vou implementar pensando já nas métricas de o que é sucesso para esse cara? Como é que depois dessa implementação eu vou continuar garantindo que ele está vendo impacto de negócio? Então, acho que esse é um primeiro conceito que cada vez mais vai ser relevante, porque o poder está cada vez mais do comprador, a forma de pagar, de monetizar, de ficar, e a forma de trocar os custos, a fricção de mudança vai ser cada vez menor. O cara não vai mais precisar de implementações longas, são soluções no code, é uso de IA, então o cara vai migrar de soluções fáceis, se ele não estiver vendo impacto no negócio, ele vai sair de forma rápida, né? Então acho que esse é um. Acho que o outro shift que eu acho que é relevante se antes a gente falava de crescimento pra caramba, a gente está cada vez mais vendo crescimento eficiente, né? Então todo mundo está falando disso, né? Os business, cara, mais bem avaliados, cara, a capacidade de crescer de forma eficiente.
né? E aí, pô, acho que o componente todo de IA entra de forma muito forte, né? Então, assim, quando a gente pensa, às vezes o pessoal pergunta, pô, o que você acha que vai mudar, né, cara, para essa jornada de receita? Cara, ainda tem, vocês sabem bem pra caramba, ainda tem muito trabalho de pouco valor agregado que é gasto por esses times de vendas e os times que estão em frente para o cliente, né? Seja a cara, porra, mandando e-mail, seja a cara montando proposta, seja o cara escrevendo coisa dentro do CRM. Então, acho que essa camada toda de baixo valor agregado, e até para algumas funções, vai substituir as pessoas? Algumas coisas acho que vai, cara. Tipo, se o cara é um SDR que faz uma função simples de uma qualificação simples, cara, acho que para essa camada vai ser substituído também. Então, acho que você vai conseguir genuinamente fazer mais com muito mais uma estrutura muito mais enxuta, né? E, cara, dedicar tempo e ter esses times dedicando tempo que tem valor de verdade, cara, que é genuinamente está com o cliente, cara, é genuinamente está entendendo como é que você está gerando impacto e valor para esse cara. Então, eu acho que esse conceito de impacto e de lifetime value e essa mudança de, puta, onde é que está o valor do business e a mudança de força de quem que tem o poder do risco, cara, acho que isso muda um pouco dessa forma de pensar para essa visão de, cara, médio e longo prazo e de impacto para o cara, né? E como eu falei, e acho que tira uma camada grande de torna esses times muito mais produtivos, né? Porque você ainda tem um percentual grande de tempo que é downtime total, com coisa que, puta, já está sendo solucionado e vai ficar cada vez melhor, né? À medida que a tecnologia vai evoluindo. Legal. Esse ponto que você falou ali no início, né? Sobre a guerra. Antes a guerra era por vender, né? E aí depois você fazia um contrato lá de 5 anos, tipo, implementar RP há 10 anos atrás, né? Era uma guerra para vender, depois que vendeu, cara, tchau, fica 8, 9 meses, um ano lá para implementar, né? Só que, pegando um pouco também do gancho que você falou ali sobre o modelo de precificação, a gente até viu, né? Acho que foi o CEO da Microsoft que falou um tempo atrás que o SaaS ia morrer, que a precificação ia ser feita por tarefa, né? Por conta de agentes de AI. E de fato, né? Acho que ainda ninguém mudou muito para esse modelo só de uso, né? Mas é algo que talvez seja uma tendência. Porque, querendo ou não, né? Qual que é a grande vantagem do contrato hoje? Pô, independente se o cliente está usando ou não, ele está pagando lá o MRR e dane-se, né? Nesse novo modelo, se você não está gerando valor de fato, cara, tua receita pode fazer assim e você simplesmente perder o cliente e não ter previsibilidade alguma, né? Então, na tua visão agora, a guerra ela está muito mais numa visão de, customer experience aqui, do cara ter uma experiência boa e se eu mordar rápido e ver valor e manter, do que propriamente na venda, porque hoje, beleza, né? Vender tá cada vez mais flexível, não adianta você vender, ficar 3, 4 meses vendendo e depois você perder o cliente no dia seguinte, né? É isso, cara. Ô, Felipão, é justo a gente dizer que venda CS e essa parte de serviços que as empresas de tecnologia acabam tendo precisam ter cada vez mais unidas, cada vez mais juntas, cada vez mais próximas, cada vez mais focada realmente no cliente num momento como esse? Cara, é o que eu acredito pra caramba, né? Porque você está cada vez mais indo para essa jornada conjunta de vender, entregar e manter, né? Porque o business, o valor de um business de receita recorrente está na retenção desse cara no médio e no longo prazo, né? Então eu acredito nisso pra caramba. Eu curto muito consumir os conteúdos da turma da Winning by Design, que eu acho que são caras que estão sempre pensando à frente, né, do que está vindo, e eles também, defendem muito essa visão, né? Então, cara, eu acho que muda muito esse olhar, né? Passar, porra, vendi, e as brigas que a gente escuta, né? Cara, vendas contra CS e tudo mais. Cara, no fim, se você não tem o negócio funcionando junto, é muito difícil o business avançar. Na verdade, até acho que complementando, eu e o Matheus, a gente já teve essa discussão. O que a gente estava falando, Matt? Era uma live também, que a gente estava falando da empresa toda voltar para a receita e não parcialmente, né? Acho que eu vou refazer minha frase aqui. Acho que é justo a gente dizer que a empresa toda ela tem que estar mais voltada para o cliente e muito bem alinhada, desde o processo de definição de produto, desenvolvimento de tecnologia, geração de demanda e aí toda a esteira que corre ali para a parte de receita, né? Porque se a gente tem desalinhamento fora da área de revenue e o produto de fato não gera valor, que a gente vai adiantar, né? No final das contas, a área de produto precisa estar super bem conectada com a área de receita ali e tudo mais, né? Cara, é exatamente isso. Quando eu fiz um workshop com o Iaco lá da Winning by Design, ele trouxe um negócio que é, cara, às vezes meio contra-intuitivo, mas foi uma reflexão massa. Ele mostrou um exemplo de um business qualquer lá que estava, sei lá, em 30 milhões de
de ARR, né? Mas, cara, isso aqui se aplica para o cara que está em 100, está em 30, está em 20. E ele falava, pensa aqui, cara, beleza, esse business está em 20, 30 aqui de ARR, o cara tem 20, 30 de receita na base, e esse cara está vendendo por mês novo, cara, sei lá quanto, 300, 200k novo aqui, isso aqui no ano vai ser 3 milhões, sei lá, alguma coisa nessa linha. E ele fala, cara, onde que a galera gasta energia e foco, geralmente? Cara, nesses 3 novos que estão entrando, né, cara, é venda, é capacidade de vender mais, é marketing, a galera tá botando dinheiro e tal. Só que aqui tem 30, né, cara, de receita na base, que, cara, você tá estressando muito a capacidade de trazer novos, mas o valor do business está, cara, altamente concentrado na tua capacidade de reter e de expandir, né? Essa mesma base aqui. E ele trazia, literalmente, era uma fórmula matemática lá, cara, que seria o que inclinava o crescimento, que era, sim, mais conversão na venda, mas depois era a capacidade de você reter, não perder, se conseguir expandir um pouco esses contratos, e o que tinha um impacto fodido na fórmula era o N, que era o tempo, né? Então, porra, cara, a capacidade de crescimento, se você simplesmente reter essa base, cara, e perder pouco dela, cara, isso aqui é muito mais poderoso do que às vezes você conseguir aumentar um pouco a tua conversão lá na entrada, né? E aí casa com esse negócio de pensar essa jornada de impacto, mas também entender profundamente, cara, quem é o segmento e o perfil que é saudável pra caramba e que tem um puta fit com o teu produto. E para a gente teve esse desafio pra caramba. Você tinha partes da base que você vendia uma conversão animal, mas perdia tudo, churnava pra cacete depois. E você tava ali moendo, é bom, ó, 40% de conversão. E aí quando você para olhar o todo e fala, cara, beleza, mas quem fica, né? É preferível vender menos, cara, mas trazer só essa gasolina boa, porque olha o impacto se eu pego esse recorte. Então, cara, ter esse olhar, puta, muda completamente, né? Você está pensando em um business de receita recorrente, é outra forma de pensar. E eu acho que quando a gente está no dia a dia da operação, o movimento é completamente oposto, né, Filipão? Os investimentos, pelo menos na história que a gente passou ali, seja Neo e seja Pipefy, os investimentos eles vão para a entrada do cliente total, né? Então, o que eu tenho que fazer para aumentar a quantidade de clientes entrando, qual recurso que eu tenho que botar nisso e não por outro lado, que é, puta, cara, como é que talvez eu poderia implementar um serviço que vai gerar um stickiness maior na minha solução, que talvez eu não tenha no produto, e é um investimento que eu vou ter que botar na área de serviço agora para fazer essa conexão melhor do meu produto com o cliente, né? A gente acaba indo sempre pro lado de trazer, e menos pro lado de, cara, melhor experiência, reter e grudar o cara aqui dentro de casa. E sempre, cara, a pressão geralmente está o quê? No curto prazo, no resultado, né? De venda ali e tudo mais. E qual que é a implicação, às vezes, de você parar de vender para um segmento que é ruim e começar a vender só para o segmento que é bom? Cara, a implicação disso, às vezes, é no curto prazo você desacelerar o business, né? Porque você tem aquela receita de curto prazo que está entrando, né? Beleza, ela sai 6, 9 meses depois, mas ela ajuda você a bater a tua meta. E você está reportando aquela meta. Só que se você não abrir mão daquela grana e só começar a botar gasolina boa para dentro, que fica... Cara, você nunca vai fazer essa troca de combustível, né? Só que a decisão de curto prazo, às vezes, beleza, eu vou parar de vender. Caraca, mas como é que vai parar de vender para esse? Mas, pô, se eu não parar de vender para esse segmento ruim aqui, ou para esse perfil de cliente que não fica, cara, eu nunca vou resolver o meu problema aqui de retenção, de lifetime value e tudo mais. Então, não é tão fácil, cara. Exige, às vezes, né, você fazer esses trade-offs, ter um pensamento mais longo prazo e até alinhar a expectativa, né? Porque, cara, às vezes, pô, beleza, isso aqui é o melhor para o negócio no médio e longo prazo. Mas todo mundo tem que estar aware que no curto prazo, cara, a gente vai desacelerar, né? Porque eu tô parando de botar essa gasolina ruim aqui, que ajuda a bater meta esse mês. Mas, cara, daqui a 6 meses eu tô pagando essa conta, né? Uma coisa que é muito louca, né? Se você pegar as áreas de revenue, elas surgiram lá uns anos atrás porque tinha esse desalinhamento de CS, né? De vendas, de marketing. Só que pegando o gancho do que a gente acabou de falar, né? Não adianta nada você ter revenue super alinhado se produto, se tecnologia não tiver alinhado, né? Isso era uma coisa que eu e o Rafa, a gente já passou bastante, né? Nas operações ali que a gente passou. Pô, o time de revenue tava todo mundo querendo ir para um lado ali, e o time de tecnologia, por exemplo, tava lá, não, vou refatorar a infra que vai demorar 6 meses para fazer não sei o que. Cara, às vezes foda-se isso naquele momento, né? Deveria todo mundo focar em prol da receita e, de repente, se alinhar para melhorar o produto que vai gerar mais conversão naquele momento.
né? Então, no final do dia, eu acho que meio que hoje as empresas precisam olhar todas as áreas como a área de revenue e todo mundo precisa ser cobrado, inclusive, por isso, né? Eu acho que a meta das áreas de tecnologia, de produto, ela também precisa estar orientada à receita, para a galera ter interesse em alinhar o roadmap para isso, senão fica meio que área de revenue contra área de tech, e aí as coisas não se conversam, né? Produto deveria estar pensando em algo que vai gerar mais receita, por exemplo, né? Pô, marketing tá lá com uma puta conversão do inbound, de um lead que é pequeno, que o custo de aquisição depois para trazer ele via vendedor é alto. Pô, o produto deveria estar pensando num self-service checkout, para isso estar alinhado e não desperdiçar essa demanda. Isso é realmente olhar o negócio, né, com uma ótica de revenue. Eu acho que, cara, esse entendimento conjunto, né, de porra, quem é esse segmento ideal, quem é esse perfil ideal do cliente, por que esse cara fica, o que faria esse cara ficar mais, o que faria esse cara ficar... O que faria essa nossa solução ser 10 vezes melhor do que as alternativas, né? E o que faria ficar ser mais louco ainda de não ficar com a gente. Então, esse entendimento conjunto da empresa, o que potencializa essa força, para quem que está vendendo, por que esse cara melhor, como é que a gente fortalece essa jornada, cara, isso é poderoso pra caramba, né? É difícil você construir esse alinhamento todo, mas posso. Empresas que conseguem fazer e ter essa clareza, cara, puta, aí o pacto é foda. Cara, foi um tema muito engraçado que a gente estava falando esses dias ainda. Como é que faz para ter todo mundo, para estar todo mundo olhando para o mesmo lugar, né? A gente chegou a ter experiência, eu e o Matheus, que a gente falava assim, cara, não acredito que estou vivendo isso, que é área de marketing olhando para uma campanha que não tinha nada a ver com o produto que a gente vendia, a área de CS fantasiando ali geração de demanda de upsell de uma coisa que nem tinha sido avaliado como entrega de valor, e vendas indo para um caminho completamente diferente assim do que ele estava querendo gerar de vendas, assim. A empresa totalmente desvirtuada, cada um andando por um lado, e ao invés de parar e falar assim, tá, peraí, pessoal, esses próximos 3 meses, o que a gente vai fazer? Para onde a gente vai gerar? Qual valor que a gente vai extrair? Cara, estamos desenvolvendo um monte de produto aqui. Vamos direcionar. O pior era quando o time de produto olhava, né, para um pilar, um problema, um caso de uso, vamos dizer assim. O time de vendas se verticalizava, então olhava para a indústria, e o time de CS olhava para segmento, porte de empresa. Imagina qual que é a chance desse negócio dar certo, né? Enquanto um está querendo evoluir coisa no produto, olhando para um mercado, o outro está olhando só para o tema de maneira horizontal e o outro está olhando para o porte do cliente. Pô, a gente já viveu isso na prática e a gente vê o quanto, talvez a gente devia estar com CAC quintuplicado, né? Porque se marketing está olhando para um lado, vendas está olhando para o outro, no final vendas tinha que gerar a própria demanda, marketing gerava uma demanda que ninguém conseguia atender, cara, negócio de maluco. Muito acho que é melhor... claustrofóbico. Tá claustrofóbico o negócio. A melhor analogia para isso, acho que conecta com o lance do foco, né, cara? Da importância do foco, tá todo mundo olhando a mesma coisa, porque aquela analogia de, cara, um grau de diferença na partida, né? Cara, esse negócio lá na frente, se cada área tá olhando para algo um pouquinho diferente, cara, depois cada um começa a executar num caminho, o resultado final é isso, cara, o cara tá operando de uma forma completamente diferente, o cara entende de uma forma diferente quem que é o cliente ideal, cara, esse troço toma uma proporção bizarra depois, né? Ô Felipão, qual dica que você daria, acho que pegando essa questão aí do foco que a gente acabou de falar da empresa, cada um a crescer para um lado e não tá alinhado à receita, acho que você passou, né, por uma operação que você com certeza teve muito esse desafio de manter o negócio olhando para o mesmo lugar. E aqui, pô, grande parte da galera que acompanha aqui a comunidade são os founders que estão aí com seus 30, 50, 80 funcionários, né? E estão num momento exatamente que começam a sentir essa dor que a gente falou aqui agora, né? As áreas começam a ter vida própria, a galera para de se conversar. O que você diria para essa galera, né? De coisas que talvez você já tenha passado e tudo mais, como dica mesmo para o pessoal não perder isso, porque se perde nesse estágio, depois para recuperar quando você tem 500 funcionários é praticamente impossível, né? Sim. Cara, se tem uma coisa que eu falaria, assim, que talvez é um dos principais, eu vou voltar na tecla do foco, assim, mas, cara, é ser religioso com o tema do foco e de, cara, quais são as prioridades, né, da empresa e como é que cada time está apoiando a mesma prioridade, né? Religioso mesmo, assim, e é difícil fazer, né? Não estou falando que isso é fácil, mas, cara, é uma musculatura de estressando isso e puxando. Uma coisa que ajudou, né, no Pipefy, a gente tinha as reuniões de resultado mensais lá, que a gente estava sempre tentando olhar de volta. Cara,
dentro dessas métricas chaves, dentro dessas prioridades, como é que cada time está operando nisso, né? O que ajudou aqui, o que funcionou, o que não funcionou. E, cara, esse entendimento de, beleza, por que isso aqui é prioridade, e qual a iniciativa executada, qual que é o impacto disso, tentar amarrar isso bem no dia a dia, na forma como os times estão executando, porque, cara, se você não parte de um alinhamento muito robusto de, qual é a prioridade, e acho que estressar bem o alinhamento entre os times, essa é outra parte importante, né, cara? Se não é muito bem estressado o alinhamento de por que o foco é nisso, você cai naquela história que cada time acha que deveria estar fazendo um negócio, né? Porque às vezes ou o cara não participou da decisão, ou porque não estressou o suficiente, ou porque o ponto do cara não foi escutado. Se você parte desse ponto, já é cada um, cara, operando o que acha. Então, estressar muito bem o foco, porque, cara, envolver os times nisso, e depois, ter rotinas bem estruturadas para, cara, acompanhar como é que tá fazendo progresso em poucas coisas, né? E a gente, cara, isso faz ano atrás de ano, a gente, não, agora a gente vai se focar, vamos ter menos objetivos estratégicos. Cara, e aí botava mesmo, mas, cara, sempre muito, é impressionante, como mesmo uma empresa grande, tinha 4, 5 metas estratégicos. Cara, você tem 4, 5 metas estratégicos, você ainda tem 4, 5 metas estratégicos. A gente tinha o exercício de, depois foi evoluindo, mas, beleza, agora tem um mapa estratégico, vamos alocar o percentual teu aqui em cada uma dessas prioridades. Tinha 4, 5 coisas, é 20%, em teoria, do teu tempo para cada prioridade. Um troço que toma 20% do teu tempo, já, cara, é difícil argumentar que é a tua prioridade. Então, cara, fazer poucas coisas bem feitas é muito mais difícil do que parece, mas também acho que é bem mais poderoso do que parece. Posso só reforçar um ponto aqui, Matt, que eu acho que é legal, e a gente tem feito esse exercício nas nossas empresas aqui, eu acho que é um exercício que vale muito a pena a gente fazer. Trazer todo mundo para a mesa e falar assim, não só over-comunicar, né? Então, constantemente comunicar para onde a gente está indo, mas constantemente voltar para dentro de casa e falar assim, todos alinhados, todos na mesma página, porque, cara, você sabe que a partir do momento que você tem foco, é aquele negócio que você estava falando no começo da conversa, Felipão, tem coisa que não vai desenvolver em produto, tem melhoria que não vai sair no curto prazo. Então, o CS precisa estar comprado com isso. O vendedor precisa estar comprado que ele não pode vender também uma coisa que... Então, todos alinhados, todos comunicados, estamos nessa direção, vamos embora e vamos batendo. Óbvio que é muito mais fácil fazer no estágio que a gente está ali, de 15 pessoas, né? Mas eu acho que com o tamanho que você vai atingindo ali, 50, 60... Cara, esse é um dos desafios de evolução que eu vou fazer muito internamente, que é como que eu faço para... Não importa, eu nem sei como é que vai ser, se a gente vai ser 100% presencial, se a gente vai ser 100% remoto, o que a gente vai ser. Mas uma coisa vai ter que ser religiosa no nosso dia a dia, cara. A linha comunica e não cansa. Constantemente voltar e fazer esse ciclo ficar, né, religiosamente ali rodando. Overinvestir nesse alinhamento, cara, eu acho que é bem poderoso. Porque ou as pessoas todas daí estão mega alinhadas e entenderam, ou mesmo que o cara tivesse uma opinião diferente, ele expressou aquela opinião foi discutida e ele entendeu o racional de por que outra coisa está sendo decidida. Porque, cara, se ele entender, beleza, entenda a lógica, tamo junto. Né, disagree and commit e vai. O problema é quando o cara não entende, o cara não concorda e não entende, não sente que foi escutado, cara, daí esse troço começa. Aí ferrou. A andar. Mas um negócio engraçado, né? Mesmo, por exemplo, a Sales Budget estando com 15 funcionários ali, existe esse exercício de foco e toda hora a gente precisa voltar nisso, porque dá um exemplo de coisas que aconteceram recentemente. Tem uma iniciativa que a gente quer muito entregar ali, que, cara, precisava de um foco do produto muito grande, né? E a gente não conseguia andar a passos largos nela, porque sempre surgia lá o cliente pediu tal coisa. Toda reunião semanal, a gente tem que voltar e falar assim, calma, vamos voltar, qual que é o foco? Então, não vou botar nada no roadmap que não seja isso, tá bom? CS pode ficar puto, mas, cara, é o foco, porque no final do dia a gente sabe que uma funcionalidade, talvez 1, 2, 3 clientes vão continuar chiando, mas no meio de 100, né? Enquanto a outra vai gerar um percentual de receita legal. Então, você vê que mesmo numa operação que todo mundo ainda se fala, 15 pessoas, toda semana a gente tem que voltar e relembrar o porquê que a gente está focando naquilo, porque senão, cara, a encheção de saco ali do cliente, né? Todo o estresse da semana, ele acaba indo mudando as pessoas a ponto de, cara, elas até esquecerem e quererem priorizar aquilo que está doendo mais no momento, né? Então... E acho que, cara, sempre pensar o macro, né? De como é que eu estou desenvolvendo algo que vai impactar a maior base possível, né? Porque é tentador pra caramba vender. Cara, vou tentar fazer isso para vender mais esse.
eu vou tentar fazer isso aqui para reter mais esse. Mas, cara, puta, é insustentável, né? Então, assim, você tem que estar focando em, cara, beleza, quem que eu vou absolutamente deixar apaixonado pelo produto, né? Porque são esses caras que vão ficar, vão reter, vão fazer o negócio crescer, vão dar os referrals e tudo mais. Cara, saber dizer esses nãos, cara, no começo é difícil pra caramba, né? Porque você tem poucos, daí você fala, cara, mas o trade-off, às vezes, de dar um desvio para tentar atender um negócio que é um workaround, que não ajuda o resto da base, ou, porra, focar isso para garantir que essa base tá feliz pra caramba, parece tentador, mas é um puta, enfim, tempo desperdiçado, no fim das contas. Né? Ô, Matt, a gente tem 10 minutinhos aqui, sei que tem umas considerações finais aqui, mas tem uma perguntinha legal no chat e acho que é legal. É legal pegar para ver as diferentes percepções aqui. O Gabriel Tonini está perguntando que ele entrou como closer num SaaS, de um produto novo, e ele questiona se faz sentido dedicar tempo em outbound ou é o melhor caminho a geração de conteúdo, que é um ponto que o Matheus fala bastante nas comunicações dele ali. Acho que tem uma visão diferente aqui, tanto do Matheus como do Felipão, é legal a gente ver. Lembrando que ele ressaltou aqui que ele é como closer, né? Não como founder, então tem essa diferença aí. Sim. Vamos ver se você entende bem. Então, o foco mais em dedicar tempo ao outbound ou gerar conteúdo, né? Cara, eu tenho uma visão bem... Assim, não, eu acho que vai... É aquela resposta que ninguém gosta, né? Que é o depende, né? Mas eu acho que... cara, qual que é a minha visão? Assim, no fim, como que eu tô olhando para a geração de demanda agora, cara? Eu acho que é um conjunto de experimentação. É você botar vários experimentos pequenos e ver o que está gerando mais resultado. Cara, se a tua abordagem de outbound ali é efetiva e funciona bem, tem um caminho direto, legal, tá funcionando. Cara, se você tá gerando conteúdo, você sente que é relevante, que gera engajamento e que tá gerando, animal, cara, double down no que tá funcionando. Então, eu acho que não tem um caminho certo e uma regra que vai aplicar para todo mundo. Eu acho que o que funciona é você, cara, ter uma abordagem flexível de testar e experimentar abordagens e ir sentindo onde é que tá, a gente fala esse conceito aqui como fast moving water, né? Onde é que eu tô encontrando água que anda rápido, cara? Cara, eu gerei conteúdo, cara, gerou super aderência, isso aqui gerou engajamento e tal. Animal, mas tem um caminho aqui. Os meus outbounds, cara, só dou na trave aqui, cara, é muito ineficiente. Então, cara, double down no que você tá fazendo e tá sentindo que funciona e vai placing ali pequenos bets, cara, pequenas apostas, iterando para ver o que para tua persona, para o teu segmento funciona melhor. E essa é a minha forma de olhar. E depende muito do mercado também, né, cara? Então, se ele está trabalhando como closer numa empresa que vende para o mercado de tecnologia, a galera tá no LinkedIn, tá online. Agora, se for para um mercado tradicional lá, vender para o varejo, vender para a indústria, cara, essa galera não tá no LinkedIn, então produzir conteúdo não vai adiantar absolutamente nada, né? Então, saber onde está o cliente é o ponto-chave, né? Exemplo nosso aqui, a gente estava falando de profissionais de techs, cara, empresas que têm um ERP específico. Cara, não é necessariamente uma galera que eu mapeei de empresa vai procurar, o cara tá lá no LinkedIn com 10 conexões, vários assim, tipo, você vê, cara, esse cara não está ativo aqui. Eu não vou encontrar ele aqui, eu posso postar o melhor conteúdo da vida, é exatamente isso. Então, entender onde é que esse cara tá, como é que esse cara se educa, como é que ele se informa, o que ele consome, é evento que ele vai, é conteúdo de um influencer específico no tema. Cara, entender essas nuances e colocar pequenos experimentos e ver onde é que você ganha tração, acelerar nisso. É isso. Não partindo no final, né, Matt? Hã? 5 minutos aí, estamos partindo para o final aí, mas, cara, acho que essa última já foi... A gente demora para aprender e aí, quando a gente aprende, é bem isso mesmo. Né? Porra, cara, para de bater cabeça ali, tentando fazer um negócio que, cara, seu público nem tá nesse lugar. Fazer evento presencial quando, na verdade, não é ali que você deveria estar. Aí você vai ajustando. Né? Acho que o depende, ele é uma resposta importante, porque realmente depende do tamanho do cliente, depende do perfil do cliente, depende de várias coisas ali. Né? Bacana. Ô, Matt, deixa eu aproveitar 5 minutos finais aqui, antes da consideração final do Felipão, pedir... falar um recado que na segunda-feira, às 19h, a gente tem a conversa com o Apendino, também live aqui no LinkedIn, vai ser legal pra caramba. E eu vi um negócio no podcast, Felipão, que eu achei super legal, daí eu falei assim, puta, cara, vou fazer com o Felipão só porque não foi combinado. A gente vai ter esse podcast com o Alexandre Apendino, que é VP comercial da TOTUS. Então, cara, o cara
tá responsável pela maior máquina de vendas de tecnologia do Brasil, assim, fácil, né? Faz uma pergunta para ele, para a gente perguntar e ele responder ao longo. O que você perguntaria para ele, assim, para a gente poder levar no próximo Essa papo? foi boa, esse improviso foi bom. Eu quero saber o que ele já está implementando de inteligência artificial na operação de receita lá. Boa, legal, top. E quais foram A os gente faz essa pergunta aprendizados? para ele na segunda, então. Irado, boa. Boa. Felipão, pô, queria agradecer aí você por participar com a gente. Sei que a agenda aí é foda, né? Tá empreendendo aí de novo, então sabe que o negócio é maluco. Então, obrigado aí por participar aí desse encontro com a gente. Vai ter também Happy Hour da comunidade. Não sei se vai estar em São Paulo, mas na semana que vem, no dia 18/9. Inclusive, convite se estende para a galera que está nos assistindo também. Vai ser legal pra caramba. Vai vários founders, galera forte ali confirmada. E é isso, não sei se tem alguma palavrinha final aí também, à vontade. Animal, galera, só agradecer a troca, sempre legal poder compartilhar a experiência, aprender coisa nova e trocar. Se eu puder ajudar com qualquer coisa, aí o pessoal que está acompanhando, se conectem comigo no LinkedIn lá e sempre que sobra um tempo, cara, é um prazer trocar figurinha, ajudar, apoiar, vai ser um prazer. E bora, é isso aí, bora construir coisas legais, aprender, evoluir e gerar impacto positivo. Vamos que vamos. Boa, boa. Valeu, Felipão, cara, obrigado, hein? Obrigado, Valeu, pessoal, prazer. Falou, tchau, tchau. tchau. Tchau.